E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e hoje é um episódio mega especial. Por quê? Porque estamos completando um ano, isso mesmo. Em novembro de 2023 nasceu o Tauricast e hoje chegamos em novembro de 2024 com um ano. Gente, que alegria! Um ano desse projeto maravilhoso que todo mundo sabe que eu amo fazer parte, é óbvio. E eu tô com duas pessoas aqui que me acompanharam nesse um ano de Tauricast, mas já eu vou mostrar ela para vocês. Antes, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aqui em cima ou entra na fitoformulanatural.com.br. Ah, Vitor, mas eu não conheço a medicina tradicional chinesa. Desce até o site da Fitofórmula, que lá tem um blog e tem vários artigos para você ficar sabendo de tudo da medicina tradicional chinesa. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então você vai acessar o QR Code ou vai entrar no guia natural saúde.com.br, que lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa. Não achou perto da sua casa? Tem vários que estão atendendo de forma online, então não tem desculpa para usar as fórmulas chinesas, tá bom? E o nosso último patrocinador é a Taori Marketing, isso mesmo, a agência de marketing que transforma, que tira o seu projeto do papel e transforma ele num sucesso. Quer saber mais? O QR Code está aqui em cima também. Ou entra no Instagram e escreve Marketing Taori, que lá você vai conhecer a equipe, outros clientes, todos os serviços e é óbvio, né? É óbvio. Esse estúdio maravilhoso, que já o Caio vai abrir ele aqui para vocês, que é o Espaço Taori, que a gente já falou tanto, que aqui você consegue gravar o seu podcast, a sua aula, o seu curso ou realizar o seu evento. Então, o site do Espaço Taori é espacotaori.com.br ou entra aí no Instagram e já segue a agência, tá bom? Agora, bora falar dos nossos convidados. E Rafa, antes de eu falar com você, é óbvio que, né, vou falar primeiro com as damas, é óbvio que eu vou falar com ela, que é a primeira host do Tauricast e, é óbvio, a CEO da Fitofórmula. E aí, Vivi, tudo bem? Tudo bom, Vitor. É um prazer, na verdade, estar desenvolvendo esse projeto e estarmos comemorando aí um ano dessas estruturas. Eu gosto muito de pegar algo do nada e, de repente, se transformar em tudo, né? Isso é um prazer. Eu acho que é o estímulo que faz qualquer empreendedor seguir adiante. Concordo com você e é um projeto maravilhoso, né? É um projeto maravilhoso. Maravilhoso. E aí, é óbvio, depois da Vivi, temos o Rafael, o nosso segundo host. E aí, Rafa? Cara, passou rápido. Um ano, hein? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Não, a gente se divertiu tanto fazendo esses episódios que, sim, passou super rápido. Meu, né? acho que é exatamente essa palavra, diversão, né? A gente se divertiu muito. E parece que foi ontem que alguém foi pra Coreia e deixou o Tauricast nas nossas mãos, né? Eu acho que isso que acontece de a gente criar um projeto e dar um bebezinho na mão de alguém para cuidar, é sobre confiança, é sobre desenvolvimento, é sobre o quanto a gente realmente acredita no potencial da nossa equipe. E é o que eu faço aqui dentro com vocês e me sinto lisonjeada de poder contar com vocês, de seguir em frente e estar sossegada. Essa que é a grande real. Eu acho que até o Rafa concorda comigo, eu acho que pra gente foi maravilhoso tomar conta, assim, do Tauricast, né, vamos dizer, tudo por trás, vocês estão vendo que a gente hoje está num cenário diferente, né, logo mudou, identidade visual, e aí da identidade visual, pra gente falar, teve um ponto, a Vivi não participou da identidade visual, ela deixou nas nossas mãos, então foi muito legal. Eu acho que a gente conversando com os designs, e a gente passando ideia, foi muito legal essa parte, né, Rafa? Não, com certeza. Foi uma transformação, né? Porque até mesmo antes da Vivi sair era o cenário de um jeito. Não, tem isso, né? também. Aí com o tempo a gente foi fazendo algumas mudanças até a gente chegar na fórmula que a gente viu e falou, meu, tá perfeito, tem a cara do Tauricast. Então, cara, foi muitas coisas que aconteceram nesse tempo, né? E aí, Vivi, pra gente dar início ao nosso episódio, eu quero saber como é que nasceu a ideia do Tauricast, porque a gente não estava nessa ideia e eu quero saber de onde surgiu, como é que foi. Olha, Vitor, eu acredito hoje que a presença no digital, ela é extremamente necessária para qualquer ser humano. Não digo nem empresa, sou ser humano. Acredito hoje que daqui mais 5 anos, quem não tiver o mínimo de posicionamento no digital, nem existirá no mundo.
Essa é o que eu penso, tá? E diante desse pensamento, diante dessa mentalidade, quantos mais espaços a gente tiver posicionado, melhor para a nossa marca, melhor para o nosso desenvolvimento. Fora que a medicina chinesa, como vocês mesmos já sabem, ela tem uma bolha. Ela tem uma bolha. E nós precisamos criar o quê? Portas de acesso à população para que as pessoas conheçam mais sobre essa bolha. E acredito que o Tauricast, ele vem trazendo essas grandes portas. E esse é um dos motivos de eu não ter focado só em medicina chinesa, e sim ter aberto para outros assuntos, como a gente vem trazendo, entretenimento, negócios, para que essas pessoas, inclusive, tragam conteúdos que outras pessoas vão, em algum momento, se cruzar ali com a medicina chinesa. Então, o Tauricast, ele é, além de um posicionamento nosso na marca, no YouTube, mas também uma porta de entrada para que as pessoas tenham essa oportunidade de ter uma saúde melhor. Esse era um ponto muito nosso no começo. A gente ficava, mas será que vai ser só medicina chinesa? Como é que a gente vai tratar isso? E tudo mais. E aí o primeiro episódio nem é medicina tradicional chinesa. É verdade. O primeiro episódio é com o Leandro. Isso. E aí a gente trouxe um assunto que hoje em dia acho que... Popular? Acho que não tem alguém que não conheça. Tráfico pago? Tráfico pago. Exatamente. E aí a gente trouxe esse assunto e foi muito legal. Foi um episódio muito legal. Porque a gente falou de algumas coisas que a gente nem imaginava. Até também nos bastidores, né? Que uma coisa que o Leandro falou, que a gente gravou até hoje, que foi... Faziam isso no Orkut. Isso. Faziam isso no Orkut, aí ele falou no off, não falou no episódio, mas a gente pegou muito isso pra gente. E a gente ficou nisso, né? Como era uma coisa que já existia e agora cada vez mais gente sabe sobre. Ainda bem, né? Porque acredito que o tráfico orgânico, ele ainda é uma base extremamente importante dentro do digital, até porque é barato e você vai testando ali conteúdo, vai testando estratégia, mas se você quer realmente fazer escala, realmente fazer dinheiro, realmente trazer ali uma maturidade para o teu empreendedorismo, se você não tiver o tráfego pago, você não vai fazer. Seja no que for que você está vendendo, seja um bombom, seja uma cama, seja o espaço Taori, seja os fitos, seja o que for. Se a gente não tiver essas estruturas bem consolidadas dentro das empresas, vai ser muito mais difícil de você crescer no mercado. Pelo menos daqui para os próximos anos é o que vai reger. E aí, com essa sua visão e até de ser empresária... Uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas não investem mais em outdoor, propaganda na rua. Ou você acha que ainda é válido usar essas propagandas de rua, ou usa aquele dinheiro na internet? Eu acho que o que precisará sempre analisar é o famoso budget, né? Quanto você tem para fazer esse tipo de investimento. É claro que a internet é muito mais barato. Isso não tem nem como comparar, né? A mídia digital com a mídia de outdoor, a mídia door, né? Ela é muito mais barata. Como a mídia de TV também, ela é muito mais cara para você fazer o investimento. Então, a mídia digital, ela meio que traz uma... para todo mundo. Todo mundo tem acesso. Essas outras mídias, ela acaba trazendo... Só alguns públicos vão poder fazer isso, porque é caro. Não acho que vai acabar, mas vai cada vez ficar específico para pessoas que tenham dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Grandes empresas que vejam que isso ainda é um potencial. O que a gente está falando? De atenção. Então, o que é o outdoor? É um lugar que você vai colocar uma propaganda que muitas pessoas vão passar, vão enxergar aquilo. Nunca vai perder isso. A rua sempre vai ser o lugar onde mais pessoas vão passar, mesmo que elas estejam olhando para o celular, né? De alguma maneira. Então, eu acredito que seja o tipo de público para cada uma. Hoje mesmo, nós não estamos entrando na televisão? Nós não estamos tendo parcerias com um monte de programa de televisão? Por quê? Porque o programa de televisão acabou olhando para o nosso espaço, para o nosso trabalho, vendo um grande potencial. E eu também estou vendo um grande potencial em estar ali também. Então, eu acredito que é público, é fase. E quem tem budget para poder investir em tudo, vai investir em tudo. Agora, quem não tem, vai ficar no digital. E que bom que tem o digital hoje. Nossa, sim, que bom que tem o digital. Que bom que tem o digital hoje, porque dá oportunidade para que eles... todo mundo, né?
que não tem um budget tão alto para fazer investimento. Então, aquela pessoa que começou a fazer um bolo caseiro, ela tem a oportunidade de criar sua própria página no Instagram, criar no YouTube. É lógico que quanto mais estruturação, mais investimento a gente faz, mas ela tem a oportunidade de estar ali mostrando o trabalho dela. Coisa que a gente não teria se fosse só nas emissoras ou nos outdoors. Sim, eu diria que uma aula, né? Uma aula. Uma aula agora. Tivemos uma aula aqui. Você concorda comigo? Acho que é um ponto de vista. Um ponto de vista? É um ponto de vista. Mas foi muito legal esse episódio, né, em específico, porque o Leandro, ele trouxe uma visão de que o tráfego pago hoje é super popular, né? Então, todos os empresários sempre olham com bons olhos para o tráfego pago. E ele também falou a respeito de que, por ser tão popular, as pessoas gastam muito dinheiro. Às vezes elas não sabem segmentar direito. Acho que qualquer pessoa pode simplesmente subir uma campanha e achar que vai dar resultado, né? Então, ele explicou muito bem a importância, né, de ter um gestor, uma pessoa qualificada para fazer isso, porque com certeza melhora os resultados, né? Uma pessoa que sabe segmentar. Eu ia falar isso, ele trouxe muito isso, da importância de ter alguém que entende fazendo, porque é muito Exato. fácil você chegar ali... Porque senão você pode perder muito dinheiro. Perder dinheiro, porque Exato. tem todo um segmento, né, do que você quer com isso, né? Exatamente. E teu primeiro episódio? Tu lembra com quem foi o seu primeiro episódio? Foi com o nosso querido zagueiro da Portuguesa, Foi Wellington. ele mesmo. Pô, foi bem bacana. Foi, episódio. teu primeiro episódio foi sobre futebol, olha isso. A gente foi. Olha, medicina chinesa, tráfego pago. Isso, né? e aí entramos no futebol, que eu não imaginava que o Taoricast ia receber. Nem eu. E olha, o mais engraçado de tudo, eu não sei nem se você sabe, que ele veio, trouxe presentes, só trouxe pra gente, viu? Mais camisa de time. Tem problema Tem não. problema? Tá bom. E aí, você já estava na Coreia. Quem foi pra Coreia depois? Você voltou, ele foi... Não, ele foi pra Coreia, não foi isso? Ele foi pra Coreia. Mas eu acho que ela ainda tava na Coreia, se não me engano. Tava, né? Ele foi jogar lá. Olha que interessante. Vou te dizer, Coincidência, né? a Coreia é um dos amantes do futebol brasileiro. Olha. Tá? Eles admiram o nosso calor, eles admiram o nosso futebol, e quando eles vêm pra cá, o que eles querem ir é assistir o futebol no estádio. Olha aí. E foi É uma grande referência, né? Eu já ouvi falar sobre isso também. E foi o Paju, é isso o time? Tu lembra? Paju, acho que é Paju. Paju, quando ele veio, tava na Portuguesa Santista, Isso. e pra lá ele foi pro Paju, logo um tempo depois, né? Não, e detalhe, ele tinha acabado de ser campeão, né? Nossa, tem esse O ponto. Será que é o título mais importante da Portuguesa? Não me recordo agora se é o mais importante, mas foi o que deu acesso à Copa do Brasil. Isso, Né? verdade. Então, assim, foi um título super importante, né? Então, trazer ele pra falar sobre isso, sobre a sua carreira, porque a gente conhece os jogadores na televisão, né? Mas a gente não sabe como que é o dia a dia. Como que é o dia a dia de um jogador de futebol? Exatamente. Nesse episódio, eu tive Exatamente. a oportunidade de perguntar e ele respondeu e, cara, surpreendente até, eu diria. Foi. E no meu primeiro episódio eu recebi a Luísa. Recebi a Luísa Neto, que ela é TikToker e tudo mais. Eu acho que tem mais de 3 milhões Exato. de seguidores nas redes sociais. E foi bem legal, porque ela falou sobre ter trabalhado na Disney. E também era um assunto que bombou muito. No nosso YouTube, nas redes sociais. Gerou muito engajamento, Muito né? engajamento, porque, incrível que pareça, ainda tinha gente que não sabia que dá pra sair do Brasil e trabalhar na Disney. Olha, E é um baita aprendizado. Trabalhar na Disney é um baita aprendizado. Desde como conseguir sucesso, metodologias de trabalho, essa parte de você se dedicar a algo, porque, como ela mesma disse, eles pintam a Disney todos os dias. Isso é muito louco. Muito. tem que ser um lugar mágico, Muito, né? é que nem que tem uma lixeira a cada quantos metros, não sei. Olha o também nível tem de isso. padronização, Sim. o nível de experiência. Eu tive a oportunidade... Vocês já foram pra Disney? Fui pra Disney de Paris. Você já foi pra Disney? Não, infelizmente não, mas aparentemente, né, eu sou o único Eu aqui. tive a oportunidade de ir o ano passado. E não fui no... Como que é? No outro que é. Orlando? Pra mim, tudo é a mesma coisa ali. SeaWorld? Isso. SeaWorld. E, cara, o negócio é louco mesmo. É assim, é uma experiência que você realmente anda pra caramba e mesmo assim sai feliz de lá. Tem isso, exatamente esse ponto que você disse. Você anda, você pega filas e filas e você sai muito feliz. Sai feliz, contente. O nível de adrenalina lá no topo. Não, vocês que foram,
é realmente um lugar mágico, até mesmo depois de adulto? Sim. Sim. Eu queria ver o Harry Potter, tal, que eu sou fã do Harry Potter. Então eu acabei indo no SeaWorld porque lá tem né, a montanha-russa e tudo mais. Então, e eu levei o Lucas, né, pra ir junto. E é engraçado que quando ele era pequeno, eu falava, quando você fizer uns 12 anos, a gente vai na Disney. E calhou de acontecer, né, porque eu não planejei. Aconteceu, o passaporte saiu, o visto saiu, tudo assim, automaticamente para as coisas acontecerem. Achei isso incrível. E para ele foi surreal, assim, maravilhoso. E para mim também uma realização de um sonho. E a gente foi um dia só. A gente foi em meados de setembro, outubro. Não tinha fila. Olha, nenhuma. Fica a dica então, né? Fica a dica, hein? Fica muito a dica. Nenhuma. A gente foi em todas as montanhas-russas. Aí, ó. Sem fila. Nossa, que sonho, hein? Que sonho. Sem fila. Bom, sem já fila. fica a dica, né, pra quem quiser ir pra Fica muito Disney. a dica. Quando tem que ir, então, em outubro. Setembro, outubro é uma data boa, assim. E não tá tão calor também, né? É verdade, tem Mas essa. a gente pegou uma chuva. Mas olha, choveu tanto que o parque até fechou. No final do dia. Juro pra você. E Mas a gente aí voltou ensopado. Foi no final do dia. E você tá falando que choveu, no meu também. Choveu, tá, começou a chover, mas não chuva forte, eles não fecharam. Mas estava chovendo, todo mundo de capa, e aí isso aqui calhou da chuva logo começar um pouco antes de quando vai encerrar o parque, né? Então as projeções no castelo e tudo mais. E aí, mal chuva, e todo mundo já parado pra esperar. Quando começou a chuva, parou. Que bom, né? Aí eu falei, pera aí. É a magia da Disney. É a magia. É a magia da Disney, não Exatamente tem isso que a jeito. gente disse. Cara, é a magia da Disney. Os caras conseguiram controlar o tempo. Foi muito engraçado, porque foi de verdade isso. Mal chuva, quando eles deram início, parou de chover. Olha, já vou começar com uma teoria conspiratória aqui de que eles fazem a chuva acontecer. Aí, ó. Pra já sair do brinquedo. Já temos o corte, o primeiro corte do episódio. Que a gente é Eu assim. acho que Teorias. eles controlam a chuva. Bom, Que eu é concordo, assim. concordo. Concorda? Concordo. Então, Faz beleza. sentido. Faz sentido, é o melhor. Então, beleza. Continuando no Tauricast, o seu episódio mais assistido é com a doutora Josiane. Olha, e é um assunto tão incrível, né? Que a gente tá falando sobre saúde, sobre a questão de exercícios e a questão de longevidade, as crianças, tipo de esporte. A gente Sim. abordou tantos assuntos interessantes. E a Josi também, né? É uma parcerona aí de Sim. projetos, né? Sim, e o da doutora Josiane também teve bastante views quando ela fala sobre natação e tudo mais, crianças, com as né? crianças, sim. É porque acaba se tornando, né, um assunto muito em alta, porque a gente realmente tem muita dúvida. Tem. O que a gente deve fazer para os nossos filhos? Uhum. Ainda mais hoje nesse mundo digital, onde cada vez que passa está mais difícil tirar as crianças da frente de um celular e de um computador. Nossa, sim. Então, fazer esporte, tentar convencer elas a fazerem um esporte, e que exige muito da criança, né? Uma questão de ela querer, dela criar o foco. Sim, É difícil estimular hoje em dia. Sim. É difícil. sim. E o seu episódio mais assistido, ele é tecnicamente recente. Olha só. A gente tá em novembro, e o seu episódio foi em agosto, foi com a Camille. Com a Camille em Santos. Meu, aquele episódio foi muito legal, né? Porque ela é uma pessoa que roda Santos inteiro, né? Esse episódio na verdade, os dois. Os dois são 2 episódios que vale muito a pena ir assistir. Exato. Inclusive, vai estar aqui no link, né? Isso, Pra quem quiser sim. assistir Na os 2 descrição, episódios. isso. E, cara, foi muito legal, porque, a Camille, ela tá em todo canto de Santos. Nossa, é sim. impressionante, né? Nossa, sim. Se for abrir o Instagram dela agora, você vai ver que ela vai estar num lugar, daqui Vai. 2 horas ela vai estar em outro. Né? E ela Então, tem aquilo de mostrar que dá pra fazer tudo de bike em Santos. Exato, tudo de bicicleta. né? É importante. E dá, é incrível que pareça. Exato. E dá. Inclusive, pra ela fazer. veio pra cá de bicicleta, então assim, Nossa, sim. tá no sangue, né? Não tem Nossa, jeito. muito, eu diria muito 013 e muito Charlie Brown, mesmo sendo do Exatamente, skate, tá exatamente. bom? Mesmo sendo skate. Meu, foi uma conversa maravilhosa, né? Porque apesar da gente falar muito sobre a cidade, né? Sobre os reviews, né? Que ela faz muito review de comida, de lugares, Sim, né? Então foi muito interessante porque ela mostrou um pouco como que é essa vida de influencer, né? Eu sempre tive muita dúvida referente a isso, né? Porque é uma coisa super, né? Em alta, assim, todo mundo quer ser, né? Trabalhar com digital, né?
fazendo coisa como a Camille faz, né? Fazendo reviews e tudo mais. E além disso, a gente falou sobre marketing, né? Que é um outro lado, né? O outro lado da moeda. E foi muito legal que ela mostrou que ela é a prova social daquilo que ela fala no outro perfil de marketing. Ela isso trouxe mesmo. muito isso. Meu, é muito interessante Muito, isso, né? muito. Então, tipo, nada mais justo do que ela mostrar uma prova social, ter 2 perfis bombando, né? E poder mostrar de como que trata o marketing, como, né? Caso você queira economizar um dinheiro pedindo alguma comida, né? Conhecer um lugar específico, ela vai estar te ajudando também. Então, maravilhoso. E ela trouxe essa visão também de, olha, eu faço review de comida, mas se não for bom, não vai dar pra postar, né? Exatamente, isso é interessante, né? Muito Porque legal. aí acontece muito disso, né? De ter pessoas que fazem review de lugar, você vai lá, acredita, chega na hora não é tão legal. Com ela já não tem isso, né? Então é uma coisa que a gente admira bastante. Olha, então vamos chamar ela pra provar o frango coreano, por Ó, favor. vou falar que eu já tava pensando nisso. Vamos, tá? A gente vamos comentou chamar isso. ela A gente comentou sobre isso. pro frango coreano. Vocês, olha, ao longo do Tauricast, vocês vão ver esse frango. Vocês vão ver. Eu acho não que o só pessoal tá isso. moscando agora, não tá entendendo o que a gente tá mas falando. Eles vão se ligar. Não só o frango, como ela também faz de lugares pra fazer evento. Olha lá. E o Espaço Tauri. Aí, ó. Então ela tá convidada Bom, se já. ela estiver assistindo isso aqui, Não, ela já tá. Se ela também não ela estiver se assistindo, prepare. a gente manda esse corte. Ela já está convidada. Aí, ó. Vai ter que vir falar do frango e do Espaço Tauri. Até porque o Espaço Tauri ela elogiou. Exato. Ela elogiou, exatamente. porque, né? Exatamente. Gente, não é por nada não, mas ter esse estúdio para gravar um podcast, Não, que é outro aula nível. ou curso, evento. E tudo que você precisar. E, É, aí, ó. outro nível. Não, e detalhe, que não foi só ela que elogiou, porque todos os meus convidados sempre falaram a respeito. Tem isso. Falaram, meu, olha essa Exatamente. estrutura. Eu trouxe um ex-professor, né, da faculdade, que ele trabalha com audiovisual, Sim. né, então, ou seja, ele já conhece, né, as câmeras, conhece os equipamentos, ele ficou impressionado. Eu acredito que o Espaço Tauri seja o meu maior big investimento de empreendedorismo e de visão, né? Acredito também. Porque construir o Espaço Tauri, falando de Tauricast, mas do Espaço Tauri, foi uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei no marketing digital na época da pandemia, eu fui em muitos eventos, mas eu ia em evento a cada 10 dias. Eu tava em Florianópolis, evento de Pablo Marçal, Meu evento Deus. do Strider. E fiz parte, Nossa. inclusive, de muitos eventos dentro das estruturas do Strider, inclusive. E ali eu aprendi muito. Só que uma das grandes dores dos eventos era espaço com estrutura. Porque você tinha que estruturar tudo. E isso sempre foi uma dor minha também, como escola da Cefimerd. Tinha que ir para São Paulo, alugar os lugares, estruturar todos os lugares. E isso faz, além de ficar difícil, encarece muito. Então, quando eu voltei para cá, eu falei, vamos montar isso. E aí a gente tava com um budget legal, e a gente fez um grande investimento. E acredito que no futuro bem próximo, nós teremos o quê? Uma franquia de Espaços Taures. Olha só. E olha, não é querendo dizer nada, não é querendo me gabar, mas já me gabando. Falando de Baixada Santista, são poucos os lugares Se aqui tem um. que tem um telão de LED. Acho que não tem. Não? Não. Então, assim, Somos ó, os únicos. Então aí, ó. Pioneirismo. Então tá. Mais um pioneirismo. Porque assim, aqui não é projetor, a gente não tá trabalhando com projetor, a gente tá trabalhando Nem televisão, nem né? televisão, telão de LED. Por Exato. favor, Tá bom? dissenha aí. E olha o tamanho que é. Olha o tamanho que é o telão Exatamente. de LED que a gente tem aqui. É porque eu não gosto de pouca coisa. Aí, ó. Se é pra fazer bem feito, se é pra fazer, que faça bem feito. Ou faça até ficar bem feito, por favor. E esse até ficar bem feito, a gente tem esse ponto do Tauricast. Por quê? O Tauricast, ele já foi com mesa preta. Era branca mesmo, com uma toalhinha em Isso, cima. branca isso, com a branca pano. com a toalha em cima. Eu acho legal a gente falar disso. Já foi com cadeira de escritório É verdade. e já foi tudo preto. Exato. Depois ele veio as luzes de LED com verde. Depois a mesa mudou, a cadeira mudou. Aos pouquinhos você vai construindo. Enfim, as câmeras mudaram, os Investimento. microfones mudaram. Exatamente. Tudo foi. E o jeito que ele é feito hoje, não só ele, outros podcasts que tem no Espaço Taori, todos são de um jeito que a gente conseguiu chegar numa excelência, que é claro, continua evoluindo, mas conseguiu já chegar numa excelência muito boa. Com certeza. Eu acho que é sobre isso o empreendedorismo. O empreendedorismo, eu acho que a veia do empreendedorismo é isso. Comece com nada
e depois vá aprimorando todos os dias, vá buscando a melhoria conforme os budgets vão entrando, o dinheiro vai entrando, você vai melhorando, você vai estruturando. E quando você vê, você tem um prédio de 5 andares, cada andar um laboratório, outro espaço tá ouro, outro gente de marketing, daqui a pouco um frango frito, e assim vai. Inclusive, é uma das coisas que eu quero, num futuro próximo, lançar esse tipo de visão como empreendedora. Como começar do nada. Como começar com nada, na verdade. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Quando eu comecei no marketing digital, pergunta pro Caio ali. A gente começou com o quê? Com o celular. Fazendo o quê? Mímica. Como que era os negocinhos aí que a gente faz do Reels? Era isso. Sim, meme. Meme, os memes da vida, que tinha que fazer mímica. Eu falei assim, gente, eu não fiz 4 anos de faculdade, mas 2 de pós-graduação pra fazer isso na vida. Nossa, eu disse tudo agora. Mas foi muito necessário. Então. Aprendi horrores. E me desbloqueei como pessoa, me desbloqueei no digital. Então eu falo, apenas comece. Não interessa com o quê, apenas comece. Apenas comece e a única coisa que ficou de todos esses estúdios que a gente, de todos esses cenários, na verdade, que a gente já teve, porque agora ela também está mudando com a nova identidade visual, ainda ela não está pronta, mas é a caneca que a Vivi tá na mão. E ela continua com a gente. As nossas canecas estão mudando, elas não chegaram ainda na finalização, mas tem esse ponto. A única coisa que ficou é a caneca do Hora do Fito, porque, né? O que é a Hora do Fito é importante. É muito importante. É muito, muito importante. E aí, a gente tem um outro ponto que a gente também sempre abraçou, e não só com a galera que escuta a gente, mas com quem faz parte dos bastidores do Tauricast. Então, por exemplo, o Caio, que a Vivi falou, algumas pessoas já conhecem o Caio, mas já só conhece o Caio da gente só falar Caio. Um dia a gente mostra ele pra vocês, o dia que ele permite, a gente mostra ele pra vocês. Isso é verdade, 1 ano de Tauricast e ninguém nunca viu o Caio. Olha, a próxima vez vamos colocar uma foto dele aqui, tá? Boa. Ou um dia ele dá um oi também, já tá valendo. A gente põe um microfone ali só pra ele... É edição. Isso, só pra ele fazer parte. E aí também a outra galera, todas as outras pessoas que fazem parte da produção do Tauricast sempre deram opiniões do que podia melhorar e do quem a gente podia chamar, né? Sim. E aí o Caio já deu opinião, o Christopher já deu opinião, a Nanda, a Isa, se eu for falar o nome de todo mundo, o Ítalo, a Carol, o marketing a Mara, inteiro, né? O marketing inteiro, a empresa inteira, vamos dizer assim. E algumas pessoas, dessas pessoas que eles falaram pra gente trazer, a gente trouxe e foram episódios muito bons. Sucesso. Olha só. Sim. Mas é sobre isso a vida. A gente não tem que abrir. Sempre pensei nisso. Não sou a única com razão e o ponto de vista de todos sempre vai ampliar os nossos horizontes. Sim. Então tem que ser. Vou te dizer, se não fosse desse jeito, nunca nem teria chegado no lugar. Porque foi a ajuda de todos, construção, cada um colocando o seu tijolinho ali, cada um dando o seu melhor, que a gente consegue construir. Exatamente. E a Vivi tá falando isso, e até nas redes sociais, com a mudança que a gente tá fazendo, com a identidade visual nova, então a gente trouxe todo mundo. Então, vamos mudar a identidade visual? Vamos, mas não vamos só deixar uma pessoa opinar. Vamos deixar todo mundo, vamos criar um negócio legal. E a gente trouxe várias referências, até que os designs chegaram no fim, que vocês estão vendo aqui, né? E já estão vendo também em outro lugar. Então a gente sempre trouxe a opinião de quem trabalha com a gente, também da galera que já falou também. Então, porque a gente já aconteceu também. O microfone tá muito baixo, gente. Gente, o microfone tá baixo. Acho que vocês podiam dar uma aumentadinha ou melhorar. A gente escutou. O público ajuda muito nessa parte, né? Ajuda muito os comentários. A audiência. E a gente quer agradar a audiência, claro. Com certeza. É o nosso objetivo. Não só agradar, mas servir a audiência. Sim. Eu acho que o ponto principal sempre vai ser isso. Quando a gente entender que o nosso único trabalho nessa terra, nessa vida, é servir ao próximo, o mundo estaria muito melhor. E também, né, a gente percebe o carinho que o designer fez esse logo, né? Então, assim, a gente acompanhou todo o processo, né? Então, a gente vê como a pessoa dedicou, né, um carinho àquilo. Então, foi muito legal. Né? Foi, e falando da equipe, eu acho que tem esse carinho também, de como a equipe gosta de dar sugestão de tipo, gente, traz essa pessoa que vai ser legal. E não só isso, eu tenho o contato dele.
Era assim, né? Eu Exatamente. tenho contato dessa É pessoa. porque a gente se torna importante. Tá vendo? Olha só. E um gatilho muito importante disso tudo, que é o quê? Das pessoas se sentirem pertencentes. Então, quer ter sucesso na vida? Faça o outro se sentir pertencente àquilo que você está construindo também. Faça fazer parte da pessoa. Todo mundo vai querer ajudar. Porque eu ouvi uma frase uma vez, do Silvio Santos. Ninguém sai de casa querendo fazer algo ruim. Todo mundo sai de casa querendo fazer o seu melhor. Sim. E com isso, se você entender como é que fazer as pessoas darem o seu melhor, é incrível. Eu falo, é a parte mais bonita. Eu consigo só enxergar isso no ser humano. Eu tento só enxergar isso no ser humano. Às vezes a gente se entristece por se decepcionar. Mas é melhor se decepcionar por alguns, mas nunca deixar de acreditar na parte melhor dos outros. Sempre é um fato. Sim, e isso que você disse, é exatamente isso. A gente sempre sai para dar o nosso melhor. E algumas coisas que até já aconteceram no Taoricast era que no começo, ou até também em alguns episódios, ou até nesse, agora também na abertura, quantas vezes eu já dei uma engasgadinha, que aí arruma ali e vai. E Faz aí, parte. o Caio sabe, fico triste, mas é isso que você disse. Ninguém sai falando, eu vou fazer o básico. Eu saio de casa toda vez para gravar o Taoricast falando isso. Hoje eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Em tudo que eu faço. Sim. E tem isso também. Pega o primeiro episódio do Rafael. Pega o meu primeiro episódio. Pega o mas primeiro episódio da Vivi. Uma Como a gente evolução mudou. Evoluiu. enorme. Além do cenário, a gente evoluiu de como levar o assunto para as pessoas. Antigamente eu vivia do roteiro. Hoje já não vive mais do roteiro. Hoje você já vai... Mas assim, porque você já está inserido no assunto. Vai automático, vai fluindo. Sim. É muito bom mesmo. Muito, muito. E aí, só pra gente completar a narrativa dos episódios mais assistidos, o meu é com o Rafael Domingos, que é o cantor da Baixada Santista, que ele escreve, ele produz, e na época da pandemia ele já tinha mais de 200 músicas escritas. Olha só. Olha, Tá bom? é Ele isso. não Bem parou bacana. na pandemia, ele continuou, não parou. Ganhou E o episódio... prêmios, né? Sim, ganhou prêmios, muito importante, ganhou prêmios aqui de festivais da Baixada Santista. E o episódio dele não é só um dos mais assistidos no YouTube, do Spotify também. No Spotify, ele tem, eu acho que eu lembro de cabeça, 82 visualizações. Olha só. E o podcast, a gente, querendo ou não, a gente sempre fala das plataformas, ele é muito grande no YouTube, porque as pessoas Muito. também querem assistir, não só escutar. Sim, sim, né? sim. Então tem isso também, como foi indo, né? E foi evoluindo. E vai aos pouquinhos e cada vez mais. A gente vai Sim. criar objetivos e vamos crescer mais, e mais, e mais. E mais. Mais, né? E sem fim do mais. E sem fim do mais. O que eu quero falar também é sobre futuro. Futuro. Por quê? Quando a Vivi foi, quando a Vivi foi pra Coreia, a gente não imaginava que o Taoricast ia estar assim. Verdade. E ela deixou nas nossas mãos. A gente Foi um ficou tão desafio. preocupado, lembra? Foi um desafio. Foi um desafio. Mas foi um desafio ótimo. Foi. Foi um desafio ótimo. E aí, vou começar pela Vivi, tá bom? De Certo. novo. Visões para o futuro do Taoricast. Olha, eu venho estudando, adoro estudar modelo de negócio. E, como diz, né, modelo de negócio é rei, como diria Flávio Augusto. Então, acredito que o Taoricast, como qualquer outro podcast, tem tudo para se tornar um grande modelo de negócio, porque a gente está construindo audiência, trazendo pessoas interessantes, fazendo que o assunto se torne interessante, e acredito que o Taoricast precisa caminhar para isso, né, nesse próximo futuro. Então, nós vamos lançar a oportunidade das pessoas poderem patrocinarem o nosso Taoricast para estar também aqui, para a gente poder falar de produtos que a gente confia, de serviços que a gente confia, para trazer ainda mais versatilidade para o Taoricast, para o Espaço Taori, para a agência de marketing e mostrar que um podcast não é só tudo aquilo que eu falei, mas também um grande modelo de negócio, onde pode ali trazer uma receita, um crescimento, uma exposição das marcas, como muitos já fazem, e acredito que o Taoricast vai andar para isso cada vez mais, e também um poder de influência, que é o que eu quero trazer nas próximas edições,
falando de medicina chinesa, mas não só como usar isso na saúde, mas como forma de empreendedorismo, como resolução, Anvisa, assuntos polêmicos sobre isso. Gostamos. Adoro. Tenho até que tomar aqui, ó, algum fito para trazer uma passividade pro meu rebelde, que quando vai falar Anvisa já traz um olho assim no sangue. Mas, inclusive, para deixar cada vez mais o setor estruturado, com mais maturidade. A gente olha Estados Unidos, a gente olha Europa, fui por Oriente. A gente tem tudo aqui para ser um grande setor da medicina oriental, da medicina de saúde natural, não precisa ser só da medicina chinesa, mas a medicina chinesa, a medicina oriental, ela precisa sim ser estruturada no Brasil, falta muito, a questão regulatória ela não anda com o mercado, é muito atrasado e a gente precisa ter força política, ter força de mercado, e eu quero trazer essa força para o Taori, para que as pessoas, inclusive, saibam de tudo que está acontecendo, com esse ar até um pouco mais jornalístico, de trazer notícia, de trazer essa ideia, mas para que as pessoas tenham a oportunidade de ficar sabendo, porque vira uma bolha, e ninguém sabe. E aí não tem acesso, e não sabe nem por que não tem acesso. Então a gente vai trazer muito sobre isso. Muito legal, e sobre o patrocínio, que já vou até soltar um spoiler, vai dar para você patrocinar ele de várias formas. Seja aparecendo no telão, seja na nossa mesa. Por quê? O episódio está acontecendo nesse cenário, mas é só um cenário especial, tá bom, Exatamente. gente? A nossa mesa volta. Tá, em dezembro ela volta. Mas vai dar para patrocinar de várias formas, desculpa. De várias formas. Então, vai pôr o produto na mesa, aqui, exatamente. No telão, a gente vai abrir os cortes falando do seu negócio. Então, assim, ó, Vivi já deu um spoiler, acho válido. E é isso aí, gostei desse futuro, hein? É um futuro muito promissor. Muito. E você, Rafa? Bom, além de tudo isso que a Viviane falou, cara, o TaoriCast, ele tem que continuar dando voz aos empreendedores, né, que querem mostrar para o público, né, como que é o trabalho deles, falar a respeito de como o trabalho deles pode transformar a vida das pessoas. Então, cara, isso é muito bacana, né? Então a gente viu muito isso durante esse ano, né? A gente notou que, o pessoal adorou participar do episódio, né? A gente se divertiu muito, como eu falei no início. Então, cara, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que continuar seguindo, né? E é muito bacana, né, quando começou tudo isso, porque lá em casa, o primeiro episódio foi muito engraçado, eu não fazia ideia disso, eu só descobri depois. Minha família inteira tava reunida pra assistir meu primeiro episódio. Isso é muito bom, isso é muito Eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Isso é maravilhoso. E, o carinho, né, tanto dos familiares, dos nossos amigos, né, então a gente vê que a gente tá no caminho certo. Então, se a gente continuar fazendo isso, né, além de tudo isso que a Viviane falou agora, eu acho que a gente tá muito bem encaminhado. Tá muito bem encaminhado, eu concordo com você. Exato. Concordo com você. Fico feliz de poder promover esse palco, promover essa oportunidade, promover esse crescimento profissional para todos nós, desde os convidados, desde a gestão, desde o pessoal de atrás das câmeras, da frente das câmeras. Eu acredito que isso, inclusive, é o que nutre essa vontade que passa no sangue ali do empreendedorismo. É poder ver isso. E o Rafa falou de família, e minha mãe é professora, então professora é bem criteriosa, né? E aí, fez jornalismo, tem que falar certo. Exatamente. Né? Com mãe professora ainda, e eu lembro de como ela pegava no meu pé nos primeiros episódios, e aí depois até que teve um episódio que foi tão... elogiou tanto que eu não tava nem acreditando. É muito e é bom, isso, né? é oportunidade. Tinha que melhorar a fala, mas não tinha oportunidade de estar, por exemplo, toda semana gravando um episódio para falar, para desenvolver, para aprender. E hoje a gente tem isso. Eu sou muito grato. Que bom. Tá bom? Sou muito grato Fico mesmo. feliz que vocês tenham gostado do projeto. Muito. Nós, como jornalistas, né? A gente, Nossa, a sim. gente adorou essa ideia. Adorou. Maneira de falar com o público, se comunicar, né? A gente estudou pra isso, então... Sim. É maravilhoso, né? E a gente teve a oportunidade... A gente conversa muito sobre isso, Sim, né? a gente teve a oportunidade de abrir também, não só deixar na medicina tradicional chinesa, mas
abri, então, outro dia, eu tava aprendendo sobre a terapia do som. Olha só. Mas na outra semana... E foi uma imersão total foi aquele uma imersão episódio, total. né? E na outra semana, tinha alguém falando de moda. Olha. É, sobre isso Entendeu? aí. Sim. E olha só como o digital nos dá palco, nos dá essa oportunidade. Se você tem que esperar para você aplicar o jornalismo somente nas emissoras, quanto tempo de caminhada você teria que ter para poder conseguir praticar isso? Aí olha só o que interessante como o digital nos dá a oportunidade de a gente poder desenvolver e não precisar de ter tanto tempo para poder ter essa prática. O que chega de amigo meu perguntando, e aí, quando vai chamar o Tauricast? Aí já tá assim, né? Olha só que legal. Já tá Olha, assim, né? exatamente. Eu tenho esse ponto também. Quantos amigos? E aí, vai me chamar quando pro Tauricast? Sempre tem, É né? até polêmico, tá, Vivi? Acredito. É até polêmico, porque eu falo. Tem o quê pra falar? Desculpa, amigos. Mas o que vocês vão abordar, entendeu? Eu amo todo mundo, mas tem esse ponto também, Com vai, certeza. Rafa. Não, isso Porque, não é assim, uma experiência única, com certeza. Isso Sim, acontece a galera pensa que é só convidar, mas a gente tem um estudo do porquê que eu vou chamar aquela pessoa. Com certeza. E por que é tão interessante ter aquela pessoa no Tauricast. Quantas vezes mesmo já mandaram convidados pra gente e a gente falou, olha, acho que no Tauricast essa pessoa não faz sentido. E tá tudo bem. Sim, até Tudo porque bem. gostamos de contar história, mostrar empresas, né? Mostrar Sim. transformação que as pessoas podem fazer pelas outras. Então, assim, por isso que a gente tem esse critério, né? Pra E tem quando que vai ter. chamar alguém. Sim. Porque é o que vai trazer qualidade. É o que vai Exatamente. fazer, inclusive, em prol da audiência. Na verdade, isso até é um respeito com a audiência. Como a gente respeita muito quem está assistindo a gente, então a gente vai ter um critério para poder chamar, para que essas pessoas sejam úteis para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que é um valor importante. Porque aqui a gente só não está batendo papo, aqui a gente está trazendo conversas, está trazendo utilidade, para que a pessoa que esteja lá em casa, né, ou no celular, onde estiver, poder falar, cara, isso, depois disso que eu escutei, eu vou fazer diferente. Eu quero gerar essa sensação nas pessoas. A gente fala que é a sensação uau. É a melhor que tem. Quando Sim. você ouve uma coisa e fala, pô, olha o que esse cara falou. É E isso mesmo. Fica. Depois você vai até citar o que a pessoa disse. Então, a gente precisa estar neste lugar da vida. Acredito que a gente precisa se desenvolver até chegar nisso. E é o que a gente tem que buscar mesmo. Isso aí. Por exemplo, o episódio que a gente trouxe, o Ed, né? Uhum. Pô, ele falou sobre um assunto, né? Sobre moda sustentável, né? Muito diferente, né? E não se Muito. fala sobre isso em qualquer lugar, né? Você não vê tanto na TV, Sim. né? E aqui a gente deu voz a ele mostrou o seu trabalho e, pô, foi maravilhoso. Sim, até o episódio que eu acabei de citar, o de terapia do som. A gente fez aqui uma imersão também, então ele fez uma sessão, uma pequena sessão, e eu não conhecia da terapia do som, e foi tão assim que eu fiz, então, fecha o olho, agora respira e tudo mais, que eu tava aqui no Espaço Taori, mas na minha cabeça eu tava na casa da minha avó. Olha que interessante. E o Caio, que é o nosso videomaker, também estava em outro lugar. E aí teve também, porque o Caio tossiu, e aí depois o Caio falou, eu achei que eu estava na praia, no mar. E aí o Caio deu uma tossida, e aí ele teve toda uma explicação sobre isso. E aí me disse, se eu não tivesse no Tauricast, será que eu ia conhecer a moda sustentável? Será que eu ia saber da terapia dos sons? Com certeza. Será que seria eu ia mais saber difícil. que a fisioterapia e a medicina tradicional chinesa estão tão juntas? É. Então... É sobre isso. É sobre isso. E aí agora, a gente vai fazer um jogo. Podemos dizer que estamos chegando ao fim do nosso episódio especial, tá bom? E a gente vai fazer um jogo que eu vou falar algumas frases, e aí a gente pensa rapidinho, completa a frase, tá bom? Tá certo. Então, agora eu vou começar com o Rafa. Tá, Tá pode bom? Rafa, se você tivesse que escolher um convidado para entrevistar, quem seria? Vamos de vivo, tá bom? Vivo? Isso, vivo. Muito bom. Olha, eu admiro muito hoje o trabalho de tudo pelo que ele fez para a comunicação hoje é o Casemiro Miguel. Eu posso dizer que ele revolucionou, né, a forma de transmitir, de se comunicar, né? Hoje em dia, ele bate de frente com qualquer emissora. Qualquer Ele é muito emissora. bom, né? Né? Sim. Ele é muito criativo, muito E carismático. quando a gente ia ver o YouTube passando Olimpíadas? Hoje o cara transmite os principais campeonatos. Compra um monte de campeonato que
não era interessante pra ninguém e agora é, porque ele trouxe, viram audiência. Exato. E digo mais, eu acredito que a influência dele trouxe uma consciência muito bacana pro público sobre as Olimpíadas. Ele traz muita visibilidade pra essa galera, né? Tem muitos atletas que não têm as melhores condições pra ir disputar um... Principalmente no Brasil, né? Exatamente. Principalmente no Brasil. E toda vez que... É até engraçado, porque toda vez que ele divulgava um perfil lá na Casa da TV, o perfil daquele medalhista, né, o brasileiro, bombava. Sim. É o poder da audiência, né? O poder da influência. É Exatamente. sensacional. Entendeu? Então, assim, isso pra mim é maravilhoso. O jeito que ele... né, eu acompanhei ele desde o início, né? Quando ele começou a fazer as lives. Eu já fiquei madrugadas, né? Em claro, né? Assistindo. E como foi o início dele? Cara, dentro de casa. É isso que eu tô falando. Não foi Dentro com de casa, no nada. quarto dele. Não foi com nada. E olha só como hoje ele chega. Nossa, é Então, um estúdio completo. É sobre isso Hoje ele aí. tem uma emissora. Uma emissora, exatamente. Então, hoje, pra mim, ele seria Essa pessoa que o você cara que eu traria gostaria de trazer sentaria pra bater aqui, um papo. bater um papo Olha, no Tauricast. eu gostaria de bater um papo junto. Ó. Aí, ó. Então seríamos 3. Casemiro Miguel Está convidado. Marca ele aqui nos está comentários. convidado, mutirão, pra ir nas páginas do Casemiro, Isso. convidando Ele o pro Casemiro. Tauricast. Isso aí. Agora pergunta pra mim. Quem você gostaria de trazer pra bater um papo no Tauricast? Olha, pra quem já me conhece, é até meio óbvio, né? Mas eu traria muito a Anitta. Não só por ser fã e gostar do estilo de música e tudo mais, do pop funk. A gente tava conversando até nos bastidores, né? A Anitta é muito inteligente, né? Eu Muito, acho muito. que ela... Tudo que ela faz é tudo muito pensado, ela tem uma equipe muito boa com ela. Mas é isso também, eu gosto da pessoa que a Anitta é, de verdade. Eu gosto mesmo também, tirando essa parte dela ser empresária, eu gosto muito da pessoa que ela é. E ela é aquela pessoa que quando você é amiga, ela entrega a confiança dela, é aquilo. Então vamos juntos, vamos lá, o que tiver que enfrentar, tudo mais. Mas acho que também seria mais por ser fã. Eu traria a Não, Anitta. mas seria um Mas eu acho que episódio são- muito bom. Acho que são dois nomes, grandes empresários, independentemente do ramo. posicionamento Ah, tá. deles, dentro do ramo deles. Eles são referências em sucesso, vamos dizer assim, e não interessa o que eles tiveram que fazer para obter o sucesso, eles tiveram a caminhada deles. E eu acho que é sobre isso, né? A gente entender por que o cara caminhou, como é que eles caminharam, o que eles tiveram que fazer, as dificuldades. Porque a gente olha, às vezes, a pessoa com sucesso, mas não consegue enxergar o que ele teve que fazer e o que ele teve que passar para chegar até ali. E eu acho que essas histórias, né, os dois começaram do nada. Ela também começou do nada. Sim. Então, começar do nada e construir grandes impérios, eu acho que essa visão de mundo, ela é muito importante passar para as pessoas, né? E começou postando também clipe cantando nas no YouTube. É, Tá vendo? Você vê como o digital nos Sim. dá oportunidade. Sim. né? E Vivi, se você pudesse trazer alguém aqui Ah. no Tauricast para você conversar. Acho que já é Quem? até claro, né? Já citei ele algumas vezes aqui. É um dos meus mentores dentro do digital e agradeço muito por existir hoje esse tipo de profissional que traz essas visões pra gente. Que eu comecei muito nova no empreendedorismo com 16 anos, 17 anos, 14 anos já empreendia. Gente, eu acho que desculpa te cortar, mas tem que ter um episódio só pra isso, tá, gente? Um episódio só da Vivi começando. Tá? Mas e lá atrás não existia nada disso. Então a gente se sentia muito perdido. Então, por exemplo, hoje o Flávio Augusto seria a pessoa que eu traria exatamente por ele trazer essa nova geração de valor, essa nova visão de empreendedorismo. Mudei muito a minha concepção de empreendedorismo depois que comecei a acompanhar o que ele fala, visão dele de negócio, de modelo de negócio, entender mais sobre isso, estudar isso profundamente. Então, eu acho que eu conheço ele pessoalmente, já fui em alguns eventos dele, já palestrei no mesmo palco que ele, lá no Empreende Brasil. Isso, para mim, foi um grande ápice do sucesso ali. Então, traria ele para bater um grande papo aqui de visão de mundo, do que as pessoas podem fazer com nada, porque ele também começou do nada, né? Então, traria ele e acho que seria uma mesa bem interessante. Muito interessante. Muito. Agora mais uma, e aí quem quiser responder, responde. O episódio que mais me desafiou foi aquele com e por quê. O meu eu vou responder já. O meu, que foi o meu primeiro de medicina tradicional chinesa, que foi com o Luiz Arias, que era medicina tradicional chinesa na odonto.
Nossa, pra mim foi muito desafiador. Por quê? Porque era o episódio que a Vivi já não estava mais aqui e era o primeiro episódio depois de você de medicina tradicional chinesa. E aí foi que a gente teve a conversa que falou, tem que continuar, então vamos continuar. E aí foram... Gente, de verdade, acho que eu fiquei uma semana estudando sobre medicina tradicional chinesa no odonto e não tem na internet. A gente fala disso no episódio, como foi difícil achar esse assunto e o que foi muito interessante, como foi achar profissional, porque em Santos é ele e o filho dele. Você põe no Google, você não acha mais. Tanto que eles dois são os primeiros que aparecem. Então foi bem desafiador assim pra mim, foi esse episódio, o primeiro de medicina tradicional chinesa. Aí depois... Foi tranquilo de medicina tradicional chinesa. Nem dos artigos da Fito, então. Bacana. E aí? Olha, o meu, eu acredito que tenha sido... Se não me engano, ele foi o segundo, que foi com a Dani Moraes. Mas por que foi desafiador? Porque era um nicho onde eu não conhecia nada. Não tava, né? Não Né? tava ali. Mas é aquilo que a gente falou também, né? É dar oportunidade para o profissional mostrar como que é o trabalho dele, né? E por ser algo muito distante, né, do meu dia a dia, eu não conhecia, né? E por um instante eu fiquei até receoso. Eu falei, o que eu vou perguntar? O que a gente vai falar? Porque rola isso, né? Ainda mais nos primeiros episódios. Rola. Né? Aconteceu bastante isso. Mas acabou que foi uma conversa muito bacana, né? Ela falou muito sobre o seu trabalho, né? Eu desenvolvi bem aquele episódio também. Eu achei que a gente conversou sobre muitos assuntos bacanas, falando também sobre o lado masculino também, né? Porque quando a gente fala de beleza, a gente olha automaticamente para as mulheres, mas a gente sabe que homem, ele tem vontade de se cuidar, às vezes é receoso pelo que a sociedade fala. E foi bem bacana, gostei. E tu aprendeu então sobre boca, Com cílio. certeza. Aprendi muita coisa. Muito bom, muito bom. Muito. Muito bom, muito bom. E você, Vivi? Olha, eu acredito que o mais desafiador tenha sido realmente o primeiro episódio, até pelo como foi, né? Estávamos aqui batendo um papo, e de repente, vamos gravar um episódio, vamos fazer não sei o quê, desce lá, manda fazer Uma um logo. logo, bota aqui uma mesa, não tinha nem estúdio de câmera, não tinha nada disso, bota uma câmera pra lá, não tinha nem microfone, botou 2 microfones. E fica aí a curiosidade, E né? nem O logo foi em 10 minutos. Fica aí a curiosidade. O logo foi em 10 minutos do logo antigo, tá bom? 10 O novo, 1 mês, tá bom? Mas olha, o microfone, ele nem funcionava. Era o microfone aqui, né? Era esse aqui, inclusive. Exato. Era não era nem esse, era os microfones de palco mesmo. Não, mas ele tava pra compor cenário. Isso. Ele tava desligado. Tava desligado e era a lapela aqui, não era? Eu acho que é sobre isso, E é o episódio piloto É o ainda, tá bom? piloto. E eu acho que foi o mais desafiador, mas por conta disso a gente colocou 2 cadeiras de escritório e vamos que vamos, 2 mesas ali, bota um negócio em cima. E o que a gente tá fazendo da vida? Não sei, só vamos. É sobre isso, vamos bater um papo aqui. Então eu acredito que o primeiro episódio seja um episódio mais pitoresco que o Tauricast pode ter tido. Bom, mas graças a ele, a gente tá aqui Estamos hoje, né? Comemorando verdade. um ano. Olha, Comemorando olha como são as um coisas. ano. Muito legal, muito legal. E aí, se você pudesse trazer um convidado que você já trouxe pra gravar de novo? Olha, eu chamaria pra bater mais um assunto com o Eduardo Rajabali. Eu acho tinha que muita coisa, tinha né? muita coisa pra falar. Esse é o teu maior episódio, se eu não me engano. Exatamente, eu acho Porque que ele durou uma hora vocês foram e meia, muito, né? vocês foram indo. Eu ia falar Exatamente. muito, mas não. Não ia Então- falar muito. Vocês foram trazendo muito assunto muito legal. Não, é porque viajou o mundo. Viajou, Gravou pra Disney, HBO, Sim. Globoplay. Assim, eu ficaria horas falando com ele, né? Então, quem sabe não sair a parte 2. Parte né? 2, exatamente. Parte 2 sobre a carreira dele, né? Que, particularmente, eu sou muito fã dele, né? Nosso professor, né? Nosso Foi professor nosso na faculdade. professor na faculdade. Então, aí, quem sabe, né? Quem sabe? E você, Vivi? Olha, eu traria não só uma, como 2, né? São grandes amigas. Então, Carol e Josi fariam quero e vou. Um spoiler aí dos próximos episódios. Sim. Trazer elas para bater um papo novamente de medicina chinesa, não só de medicina chinesa, mas de saúde em si, tanto para os pets como para as crianças, postura. Inclusive, estamos aqui, ó, todo mundo aqui, ó, na postura. Tá bom? Postura. Postura. Fazer, ó, um Orgulhos da RPG. doutora Josiane. Isso aí. Orgulho da doutora Josiane. Olha, se eu posso pensar em alguém
que eu traria de novo. É tanto episódio, né, que eu gravei. Pois é, Maravilhoso. um ano só. Um ano. Um ano de Eu tô Tauricast. pensando aqui. Mas eu acho que eu traria a Luísa de novo. Tem muita história Traria. aí. Né? Tem muita história. Porque você falou da Disney e do sucesso. Ela foi uma pessoa que, quando você vai pra Disney, você só pode ir uma vez. E aí, passada a pandemia, ninguém mais estava querendo ir. E aí eles chamaram os melhores de novo. Eles nunca tinham feito isso. Que interessante, E aí eles chamaram né? os melhores para voltar e ficar mais 3 ou 4 meses eles ficam para trabalhar de novo. E ela foi uma delas. Foi uma delas. Parabéns, Luiz. Acho Foi que é um muito- parabéns mesmo, porque Sim, estar entre os melhores dentro de uma cooperação, de uma empresa tão grande e que traz um estigma de sucesso e de magia, não é uma tarefa fácil, né? não é. Não é. Então, eu acredito que uma persistência, uma dedicação profunda, com certeza são princípios e comportamentos que ela tem. Sim. Parabéns. sim, exatamente. E antes da gente encerrar nosso episódio, que tem mais uma pergunta. Gente, esse é o primeiro episódio de novembro, né? O especial do Tauricast. Vai ter mais episódios, sim. O Rafael vai trazer mais 2 convidados. Então, spoiler que a Vivi já deu, também vou dar. Os 2 convidados que ele já gravou, eu vou trazer 2. E a Vivi já deu o spoiler dela, que ela também vai trazer 2 nesse cenário. Então, esse cenário ele é só para novembro, agora nesse mês, só aqui no especial. E aí a gente depois volta para mesa, tá bom? Mas já avisando vocês que a gente continua aqui em novembro com os episódios especiais de um ano. E aí, em dezembro, a gente volta normal. E quem sabe, né? A gente não traz até um Papai Noel em dezembro, hein, Olha Rafael? só. Pronto. Eu quero um vinho no meu episódio. Oi, vinho? Vinho, isso. Se a primeira host liberou vinho, Então- quem é o Rafael, quem é o Vitor pra dizer, não? Né? Exatamente. Acho que temos que ter para fazer um brinde, ok? Já que a gente não tem um brinde, vamos fazer na Vamos caneca. fazer na tá bom? caneca um brinde. Vamos fazer uma taça com os logos. Um brinde Isso. ao Tauricast. Um brinde ao Tauricast. E aí, agora, Bom, se tivesse que descrever o Tauricast em uma palavra, qual seria, Rafa? diversificado. Diversificado. Vivi. Empreendedorismo. Oh. E você? E se eu pudesse descrever ele em uma palavra, paixão. Tá bom? É isso. É isso aí. Não que as nossas não sejam, né? Uma Exato. grande paixão. É que eu já fui mais no, Tá certo, emocional. sentimental, Tá né? Então. Antes da gente encerrar o nosso episódio de vez, Vivi, quero agradecer mais uma vez, tá bom? Pelo Tauricast, é uma ideia da Vivi, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, tá? Em nome de toda a equipe que faz parte, tá lá embaixo, também de quem tá atrás, e também vou falar um pouquinho por mim. Quando eu entrei no jornalismo, era isso que eu queria, a gente já conversou um pouco, era TV, era rádio, veio digital e veio estar aqui apresentando o Tauricast, então por isso que eu até falei paixão e já falei em alguns episódios, todo mundo já sabe. Meus dias são muito mais alegres quando eu tenho episódio do Tauricast pra gravar, porque é uma paixão minha, então te agradeço muito. Gente, eu tô tentando não chorar, tá? Tô tentando não chorar, mas de verdade, te agradeço muito Eu mesmo que fico por ter confiado, foi lá pra Coreia, deixou nas nossas mãos. Então, pra mim, vou usar essa palavra, só gratidão mesmo. Eu que E agradeço. aí, nesse um ano, a gente continua. E aí, Rafa? Exatamente. Olha, eu gosto de dizer que o Tauricast é uma das maiores aventuras da minha vida. Que bom. Você imaginava? Nunca. Não, né? Nunca. Mas sempre foi um desejo, né, trabalhar com isso, né, de frente para as câmeras, porque quando criança eu adorava, né, brincar de jornalista, né, então isso diz muito porque eu entrei na faculdade de jornalismo. Mas, cara, foi um desafio, né, foi muito bacana, né, e ver de perto essa transformação, mudança de logo, de identidade visual, de cenários, né? Bastante convidados. E, cara, um ano depois, dá pra dizer que tá dando tudo certo, Que bom. né? Sim. E agora, partindo pra segunda temporada. Isso Segunda mesmo. temporada. Eu agradeço também. Achei que no primeiro momento estava jogando um problema na mão de vocês, fiquei até com a consciência um pouquinho pesada de, será que isso não vai se tornar um problema na vida deles? E que bom que mesmo que tenha se tornado, vocês conseguiram solucionar todos os problemas, que o Tauricast possa ter
desafiados vocês. Parabéns, meninos. E que agradeço vocês estarem aí comigo pro próximo ano. E que seja, com muita audiência. Com muita audiência, com mais Com patrocinadores. Com o Casemiro, com a Anitta. Com a Anitta, Flávio Augusto. Marquem eles aqui, no comentário. Marca mesmo. todos Mutirão sabe? nas redes sociais deles. Exatamente. Sei lá quanto tempo a Anitta não faz um show em Santos. O Casemiro já veio pra Santos? Que eu saiba, Então, não. Acho que o Flávio então. Augusto também não. Então. Tá aí, ó. Ele tá pronto pra vir em Santos. Isso, ver a praia. Não só pra vir no Tauricast. A gente também sai pra balada, pra festa. Exatamente. A gente, na verdade, pode fazer a balada aqui dentro. Porque o Espaço Tauri... Porque acontece tudo aqui, Ele né? é totalmente É flexível. versátil. Exatamente. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Agora é um momento diferente, porque eu vou pedir pra você me seguir, @VitorLeudes, em todas as redes sociais. É Rafael, @Rafael Meirelles. O I é um número 1. Chique. No Instagram, e é isso. @Viviane_Bergamo. Me siga também nas redes sociais. E futuramente teremos até um canal no Instagram também. Fique ligado. Olha, Vai é vir isso aí. muita novidade Cheio de pra spoilers aqui. Cheio de viu? spoiler, sim. É isso aí. Segue também a nossa patrocinadora, @Fitoformula Lab. Segue a agência também, Marketing Taori. Segue o Espaço Taori para você ver tudo o que acontece nesse espaço maravilhoso. Tá bom? E segue também o Tauricast em todas as redes sociais. @Tauricast. Lá no TikTok, como vocês já sabem, tem cortes menores. Vai ter corte desse especial. E também lá no YouTube tem cortes maiores. Então o episódio sai na quarta. Os cortes são quinta, sexta, segunda e terça. Os cortes, já que se não deu tempo de assistir de repente na estreia, os cortes também são maravilhosos. Mais uma vez, obrigado, Vivi. Eu agradeço. Obrigado, Rafael. Eu agradeço. E aí agora, o videomaker vai matar a gente, porque ele já vai borrar a gente, mas aí o que eu vou falar? Vamos tirar uma selfie, né? Vamos. tirar O uma videomaker que lute. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.